Bom, eu vou mostrar para vocês este instrumento que se chama dinamômetro. O dinamômetro é um instrumento que mede forças. A gente vê aqui, ó, uma escala onde a gente faz a medida com base nessa referência. Aqui, então um exemplo aí, ó. Então estou fazendo forças nesse dinamômetro e a escala, esse disco vermelho, nos permite determinar o valor da força medida em newtons. Bom, eu tenho aqui um cilindro de metal e nós vamos a seguir medir o peso desse cilindro utilizando o dinamômetro. Bom, então vamos medir o peso desse cilindro de metal. E a gente vê que o valor do peso desse cilindro é igual a 2,4 newtons. Agora o que nós vamos fazer vai ser medir o peso desse cilindro, mas com ele totalmente imerso dentro dessa água. Bom, então nós vamos medir a força registrada no dinamômetro com o cilindro de metal totalmente imerso na água. E nós vemos que agora o dinamômetro mede 1,6 newtons. Bom, então nós vemos o seguinte, que a medida feita no dinamômetro houve uma alteração de 2,4 para 1,6. Portanto, a medida inicial, que era 2,4, diminuiu, passou a ser 1,6. E, portanto, há uma diferença de 0,8 newtons entre a primeira medida e a segunda medida com o cilindro totalmente imerso. E isso é devido a quê? Bom, é evidente que para o valor medido da força de 2,4, que é uma força vertical para baixo, ter diminuído, evidente que quando eu coloquei o cilindro de metal dentro do líquido, dentro da água, apareceu uma força de baixo para cima que diminuiu o valor lido anteriormente. Esta força de baixo para cima chama-se empuxo. E nesse exemplo, o empuxo tem um valor que vale 0,8 newtons. Porque inicialmente a gente tinha essa leitura quando o cilindro estava no ar e passamos a ter essa leitura com o cilindro imerso em água. E finalmente tem uma diferença que vale 0,8, que é exatamente a força de baixo para cima, que é o empuxo que aparece na nossa experiência.